Paz do Senhor, gente. Ele é o pai de Samuel e do Suriel, esposo da irmã Essi Paula, largou o emprego federal para cuidar das pessoas, fundou e hoje é o presidente da igreja Assembleia de Deus Betel. Você vai conhecer agora a experiência com Deus do pastor André Barbosa. Obrigado, pastor, por se disponibilizar para gravar com a gente. Vamos lá. Pastor, me fale um pouquinho da sua família. O senhor nasceu em um lar evangélico? Sim, a paz do Senhor para você, para todos que estão nos assistindo neste momento. Eu tive sim o privilégio de nascer em um lar cristão, em um lar evangélico e ser instruído desde a minha meninice nos caminhos do Senhor, no ensinamento da palavra de Deus, frequentando os cultos, frequentando a igreja do Senhor. Tive o privilégio de ter também um pai que era um obreiro da casa do Senhor, e isto foi de grande valia para a minha chamada também, para a obra do ministério, a experiência dele, a sua vivência com o trabalho. Então eu posso dizer realmente que eu sou privilegiado por Deus por tudo isto que aconteceu comigo desde o meu nascimento. Pastor, fala um pouquinho para a gente como foi seu primeiro contato espiritual, no mundo espiritual, assim, o primeiro contato, que Deus falou com o senhor e tudo mais. Olha, eu fui criado, né, como as pessoas costumam falar, nascido e criado na igreja. Entretanto, eu mesmo falo isso na igreja, que pelo fato de um gato ter nascido dentro de uma garagem, isso não o transforma em um carro. Então, há muitas pessoas que são nascidas e criadas dentro da igreja, mas elas necessitam ter a sua própria conversão, a sua própria experiência com Deus. E eu tive essa experiência com o Senhor em um culto na igreja em que eu fazia parte naquela época, e um culto muito abençoado, aonde foi lançado um convite às pessoas que verdadeiramente desejavam entregar sua vida por inteiro a Cristo. As pessoas que já tinham sido criadas na igreja, mas que nunca tinham feito essa decisão diretamente. E eu atendi aquele convite e fui à frente. E ali, verdadeiramente, foi confirmada, né, a obra de Deus que Ele já tinha feito, a obra de salvação na minha vida. Foi uma experiência muito gloriosa. E nesse momento você tem quantos anos? Eu tinha 11 anos. De idade, 11 anos. Quando foi que surgiu um desejo de se tornar um pastor? Olha, eu não sei se foi exatamente um desejo, mas um processo natural, não é, de Deus na minha vida. Eu ainda muito criança, com os meus 8 anos de idade, eu já estava lendo, mas eu desenvolvi a minha leitura mais com a Bíblia Sagrada. Eu lembro que havia um colega da igreja, um jovem, ele era um jovem, eu era uma criança, ele já era um adolescente para jovem, e ele estava lendo uma revista em quadrinhos com a história de Davi. E eu vi, gostei muito e perguntei se ele podia me emprestar. Ele me emprestou. Eu me lembro ainda hoje que era em 3 volumes. Ele me emprestou o volume 1, eu li, e vi que tinha um outro volume. E ele me emprestou o segundo, depois me emprestou o 3º volume, e eu lia, eu devorava assim, vorazmente, não é, aquela leitura. E depois eu pedi a ele, eu acho que mais umas 2 ou 3 vezes. Me empresta novamente o 1º volume, ele me emprestava o 2º, o 3º. Isso foi repetindo, né? Até que ele falou que tinha perdido, e aí não me emprestou mais. E eu perguntei ao meu pai onde é que eu encontrava a história de Davi na Bíblia. Ele então me ensinou, e aí eu fui aprendendo a localizar os livros da Bíblia e fui desenvolvendo a minha leitura, né? Porque era uma criança, estava aprendendo a ler. Isso me ajudou muito. A linguagem da Bíblia é uma linguagem rebuscada, é uma linguagem formal, e isso me ajudou muito no desenvolvimento da leitura. De modo que eu lia, eu estudava de manhã, à tarde eu chegava do colégio, brincava um pouco, almoçava, brincava um pouco, tal,
mas depois eu ia ler a Bíblia. Eu tinha essa vontade. Era uma coisa talvez até estranha para outras crianças, mas eu tinha vontade. Eu brincava e tudo, mas tinha vontade de ler. Então eu ia ler a Bíblia e eu li a história de Davi. Eu confesso que eu fiquei fã de Davi, não é? E eu gostava porque ele era guerreiro, ele era corajoso, ele era ousado. Então eu lia, e quando meu pai chegava do trabalho, no final da tarde, ele se assentava à mesa para jantar, eu me assentava ao lado dele. Eu sempre fui muito apegado a ele, e eu contava a história todinha que eu tinha lido naquela tarde. E algumas coisas eu esquecia, alguns detalhes da história. Ele me lembrava, algumas coisas eu confundia, ele corrigia. E eu fui ficando cada vez mais fã do meu pai, porque eu dizia, olha, ele conhece a história toda, não é? Realmente aquilo eu errei, eu esqueci, e ele consertou, ele corrigiu, então ele conhece mesmo. Então isso foi produzindo sede, não é, na minha vida, o interesse pela palavra. E eu fui ao mesmo tempo conhecendo as histórias da Bíblia, porque depois de Davi eu comecei a ler outras histórias da Bíblia, fui pegando prática em manusear a Bíblia, encontrar os livros, os capítulos, os versículos, e assim, naquele momento eu não entendia, mas estava havendo um trabalhar de Deus na minha vida, me preparando para a chamada dele, que hoje é algo concreto, né, no meu viver. Vamos falar agora um pouquinho sobre a Betel. Em que momento, qual foi o momento que o senhor sentiu a necessidade, sentiu que precisava fundar uma igreja? Olha, há muitos anos atrás, eu estava estudando a Bíblia. Eu já era um obreiro e eu estava estudando a palavra de Deus em casa, já era casado. E no momento que eu meditava sobre a palavra de Deus, Deus falou comigo de maneira muito forte, e me falou sobre um ministério, falou o nome Betel, que significa casa de Deus em hebraico, e aquilo foi muito forte ao meu coração, e foi tão forte que eu parei de ler e chamei minha esposa, e disse para ela, olha, Deus falou comigo sobre o ministério, Deus falou comigo sobre Betel. Enfim, compartilhei com ela. E ela disse, mas como nós fazemos parte de uma igreja onde estamos todos trabalhando, né? A minha família, a família dela, todo mundo envolvido na obra. Digo, olha, eu não sei, mas talvez seja algo para mais adiante. Deus é quem sabe. Nossa vida está nas mãos de Deus. Então eu falei que nós deveríamos guardar no nosso coração, assim como Maria, diz a Bíblia, mãe de Jesus, ela guardava as coisas que estavam acontecendo ali com o menino Jesus, ela guardava tudo isso em seu coração. Eu digo, olha, acho que nós devemos guardar isso no nosso coração, e no tempo próprio, Deus fará com que isto aconteça. Depois, eu me mudei para um outro ministério, porém, antes de me mudar para um outro ministério, o Senhor falou comigo, e Ele me disse que eu iria para um outro ministério. O Senhor usou uma irmã idosa, velhinha, que eu não a conheço. Eu estava na casa dela, porque eu fui dar carona a um colega meu. Ele tinha um material para levar lá. E ele me pediu para levá-lo. Eu disse, tá bom, eu dou uma carona a você. E eu levei. Enquanto ele tratava com o esposo da irmã, ela ficou me fazendo sala, não é? Assentada na poltrona, eu também. E ela começou falando sobre as coisas de Deus. E enquanto falávamos sobre as coisas de Deus, ela começou a se alegrar no Senhor, começou a falar em línguas. Foi quando o Senhor a usou em profecia e disse que eu iria para um outro ministério. O Senhor me disse como eu seria recebido nesse ministério quando eu chegasse lá. E o Senhor me disse o que ia acontecer quando estivesse no tempo de eu sair de lá e começar o ministério Betel, aquilo que ele havia falado comigo há muitos anos atrás. E foi exatamente assim que aconteceu. Pouco tempo depois, ao chegar em casa, eu recebi a ligação do pastor deste outro ministério, um pastor que já está com o Senhor, um homem de Deus, e ele me convidava para estar lá com ele. E eu agradeci, mas não fui. Depois ele ligou a segunda vez. E eu lembrei do que Deus tinha falado. E aí eu atendi ao convite dele.
E quando eu cheguei lá, eu fui recebido exatamente como Deus tinha dito que eu seria recebido. E quando chegou o momento de sair, também o que Deus tinha dito, os sinais que Deus tinha me dado, de fato aconteceram. E eu entendi que era o momento de iniciar este ministério, a Assembleia de Deus Betel, que Deus já havia colocado em meu coração. Eu não chamei ninguém, não contei para ninguém. Eu me desliguei deste ministério no mês de julho do ano de 2006. E a Igreja Betel só foi inaugurada em dezembro. Portanto, nós passamos cerca de 5 meses completamente no ostracismo, completamente desligados de todo mundo, sem divulgar nada para ninguém, a não ser quando divulgamos na rádio a inauguração da Assembleia de Deus Betel. Aí já era algo que estava para acontecer, já estava na semana da inauguração, mas não chamei ninguém para vir comigo, não tirei ninguém de nenhuma igreja a meu convite. Depois, claro, outras pessoas que faziam parte de outras igrejas vieram voluntariamente, e nós não vamos rejeitar as pessoas que vêm voluntariamente, mas que eu pessoalmente tenha ido chamar, fazer promessas ou propostas para vamos fundar um ministério comigo, vamos fundar uma igreja comigo. Não, jamais fizemos isso, porque a minha convicção era a seguinte: se Deus realmente foi quem me chamou para iniciar esse trabalho, o crescimento virá naturalmente de Deus, naturalmente do Senhor. Como foi a escolha do local? Olha, nós começamos a procurar, como naturalmente se faz, um local, não é? E vimos alguns locais que tinham algumas coisas favoráveis, outras desfavoráveis para se iniciar um ministério, se iniciar um trabalho. Até que aqui na Tabajara havia um depósito de gás que estava desocupado. Ele não tinha telhado, eram somente as 4 paredes. E nós alugamos e começamos então a trabalhar no sentido de transformar aquele recinto em um templo, em um santuário. Então precisou de aterro, precisou de levantarmos paredes, telhado que não tinha, em virtude de ser um depósito de gás, ele tinha que ser realmente aberto, então não tinha telhado, e nós fizemos, e fomos por ali com muito sacrifício, muito sacrifício. Eu peguei um empréstimo no banco e começamos a fazer. Depois acabou o dinheiro, precisei pegar um segundo empréstimo. Este segundo empréstimo acabou também o dinheiro. E não tinha telhado, não tinha, somente o piso, a base, praticamente eram as únicas coisas que estavam ali prontas. E quando não tinha mais recursos, eu vim para o local da obra, me tranquei lá dentro e passei uma manhã inteira fazendo um culto ao Senhor sozinho ali no meio das britas, no meio dos tijolos. E eu orei ao Senhor, eu cantei, eu orei, depois eu cantei de novo, depois orei novamente, apresentei ao Senhor: Senhor, não foi isto que o Senhor me falou, como é que eu vou prosseguir? Eu não tenho dinheiro mais, não tenho como pegar mais outro empréstimo, porque já tinha pego 2, não tenho recursos, não tem ninguém patrocinando, então minha confiança é o Senhor e só o Senhor. Mas o que o Senhor me prometeu não foi isso, não foi ficar aqui no meio do caminho. E eu orei muito, chorei na presença de Deus, mas eu não ouvi nenhum trovão, não ouvi a voz de Deus falando nada, apenas o meu coração se confortou por aquele momento em que eu estive na presença de Deus. E já estava começando a tarde, eu passei a manhã inteira, cheguei cedo lá, passei a manhã inteira nesse processo de oração ao Senhor, e quando terminou, eu saí. Quando eu saí, alguém, um vizinho, estava indo jogar lixo numa lixeira pública que tem ali perto, e ele olhou para mim e perguntou assim: o que vai ser aí? Vai ser uma igreja? E eu falei: sim, vai ser. Aí ele disse: às vezes surgem dificuldades, mas é para a gente ter testemunho para contar depois. Eu tomei aquilo como uma resposta de Deus, e de fato, hoje a gente vê o que Deus tem feito nesta obra, nesse trabalho. O senhor lembra como foi a chegada dos primeiros membros? Olha, nós, como eu falei para você, nós não lançamos convite a ninguém das suas igrejas e vir para cá.
fazer parte da Betel. Nós apenas divulgamos na rádio a inauguração e no primeiro dia, não é? Eu tinha dito para minha esposa, eu digo, olha, vai ser eu, você e o Samuelzinho, que estava com alguns meses de vida, não é? Eu digo, e as demais pessoas serão aquelas a quem de fato o Espírito Santo convidar para que esteja presente. E aí nós fomos, para nossa surpresa, no dia da inauguração, o templo encheu. E tivemos o segundo dia, não é? E também foi uma bênção. O primeiro dia foi um dia de sábado, dia da inauguração, dia 16 de dezembro de 2006, era um dia de sábado. E eu digo, bom, é a inauguração, foi divulgada, as pessoas vêm por curiosidade, enfim, por vários motivos. Quando foi no domingo, dia 17, eu digo, olha, muita gente vai para as suas igrejas, as igrejas funcionam a pleno vapor todo domingo, mas aí encheu bem, novamente. E eu, glória a Deus. E eu digo, nós vamos fazer uma semana inteira, todo dia vai ter culto, nessa primeira semana de inauguração. Então tivemos culto na segunda, na terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, emendamos. E eu disse, agora nós vamos ver quem de fato deseja, foi enviado pelo Espírito Santo para ficar conosco e quem veio por mera curiosidade. E aí, para nossa surpresa, o Senhor foi suprindo todos os cultos, nós tivemos um bom número de pessoas e o trabalho então foi tomando corpo, foi tomando forma e nós começamos a perceber aqueles primeiros irmãos que estavam indo todos os cultos, participando, enfim. E aí o trabalho foi crescendo, as pessoas foram se firmando, foram se filiando à igreja, não é? E hoje nós temos essa quantidade maravilhosa de membros. O senhor lembra por que motivo surgiu o primeiro órgão? Vamos fazer um órgão ali. Olha, o primeiro grupo que surgiu, o primeiro departamento, na verdade, foi o Círculo de Oração. A igreja foi inaugurada dia 16 de dezembro e logo no mês de janeiro, no começo do ano de 2007, nós iniciamos o Círculo de Oração. Eu pedi a Deus uma pessoa, uma dirigente, e aí em um determinado culto, o Senhor me deu um sinal acerca de uma irmã. E houve algo no culto que tinha a ver com aquela irmã, e naquele momento o Espírito Santo falou comigo, é ela, a dirigente. Ela já estava afiliada à igreja, já tinha falado do seu desejo de ser membro da Assembleia de Deus Betel, e aí eu a convidei para dirigir Círculo de Oração. E, para minha surpresa, ela falou que já tinha promessa de Deus, já tinha trabalhado em comissão de Círculo de Oração em outras igrejas que ela já tinha feito parte, e ela aceitou de pronto o desafio. E foi uma bênção, o Círculo de Oração cresceu, prosperou. Eu estou me referindo à irmã Maria da Paz, que a gente carinhosamente chama Irmã da Paz, uma serva de Deus. Hoje ela está fazendo a obra do Senhor em um outro país, está fazendo a obra de Deus lá em Portugal, mas ela não para, não cessa de fazer a obra de Deus. Então ela foi a primeira dirigente. Sempre que ela vem ao Brasil, ela não deixa de vir aqui a Betel, não é? Já faz alguns anos que ela não vem ao Brasil, mas quando ela vem, não deixa de vir, porque ela sabe que é a igreja dela, que nós a amamos e que somos gratos a Deus pela vida dela, porque ela faz parte da história desta igreja. Depois foram surgindo outros grupos, como o grupo Atos, o grupo Vocal, não é? Depois foi surgindo o grupo de adolescentes, quando eu falei com a irmã Adna, até hoje ela é a dirigente, e eu falei com a irmã Adna, falei com a mãe dela, a irmã Anete, que serviu ao Senhor Jesus aqui na nossa igreja durante vários anos, hoje está servindo ao Senhor em um outro ministério, mas que foi um instrumento de Deus naquela oportunidade, ela e a filha. E a irmã Adna abraçou também o desafio, começou com pouquíssimas meninas, né? Porque haviam poucas adolescentes, mas hoje é um grupo enorme, imenso, forte, não é? Destemido, valoroso, o MQV. Depois surgiram os Heróis da Fé, que eu falei com o irmão Alexandro, que até hoje também é o dirigente dos Heróis da Fé, que era um grupo de adolescentes masculino. O MQV, grupo de adolescentes feminino. Para quem não sabe, MQV significa mais que vencedoras.
ok? E, enfim, e assim foram surgindo outros departamentos, outros trabalhos, escola dominical, enfim, e Deus tem abençoado até hoje. Pastor, como foi que surgiu as primeiras congregações? Qual foi a primeira? Olha, a primeira congregação foi a congregação do Alto Nova Olinda. Nós o culto acontecia na casa de uma das irmãs, de uma irmã. E nós continuamos fazendo o trabalho do Senhor ali até que surgiu, né, desta irmã o desejo de vender a casa. E ela disse que queria que a casa dela realmente fosse transformada em um templo. Este era o desejo do coração dela. E nós não tínhamos recursos naquele momento, mas Deus usou uma pessoa da igreja. Não, pastor, nós vamos adiantar este valor e depois a igreja repõe. E graças a Deus foi efetuada a compra. Uma vez desocupada a casa, nós transformamos um templo que até hoje está lá funcionando. Então veja, nós não tínhamos um templo sede próprio, não é? Mas a primeira congregação já era um patrimônio da igreja, né? Já era um prédio próprio da igreja. E a congregação do Alto Nova Olinda, desde o início, foi uma bênção. Olha, todo mundo que vai à congregação do Alto Nova Olinda se encanta. Há uma coisa de Deus ali, diferente, especial, em cada irmão, em cada irmã, em cada jovem, em cada criança, em cada obreiro, em cada líder. É uma bênção. Todo mundo que vai a esta congregação sente algo de especial da parte de Deus. Então, Alto Nova Olinda foi um marco, não é, de Deus, o passo inicial. Era Deus dizendo assim: eu estou alargando as suas tendas. Vamos falar agora um pouquinho de família, né? O que a irmã em si representa no seu ministério? Olha, eu sempre digo a todos os obreiros que a esposa, ela é parte fundamental do ministério de qualquer obreiro, não é? Principalmente se este obreiro é um pastor. Então, eu digo que uma esposa de um obreiro, ela pode ser uma alavanca que vai impulsionar o ministério do seu marido, a sua chamada na obra de Deus, como ela pode ser também um instrumento que vai desestabilizar o seu ministério, que vai trazer dificuldades para o seu ministério. Então, eu louvo a Deus que a minha esposa tem sido uma bênção ao meu lado, neste trabalho, nesta obra. Desde o começo, ela aceitou o desafio, não é? Como eu disse, que eu falei para ela: olha, vai ser eu, você e o Samuelzinho. E ela aceitou esse desafio pela fé. Sabíamos das dificuldades, até da discriminação que infelizmente acontece no próprio meio evangélico, não é? E que nós sofremos, pessoas que não entendem, né, da chamada de Deus específica na vida de alguém. Mas tudo isto foi superado e cada dificuldade que surge, ela tem ao meu lado superado e tem sido uma ajudadora. Glória a Deus por isto. Amém. Pastor, fala um pouquinho para a gente com as dificuldades que surgiu antes da chegada do primeiro filho, Samuel. Olha, o Samuel foi uma bênção assim, especial de Deus para a nossa vida. Nós nos casamos e o Samuel, ele só chegou depois de 11 anos de casados. Nós desejávamos, nós queríamos ter um filho, mas não acontecia, não é? A minha esposa não engravidava. Os médicos diziam que não havia nenhum problema, nem da minha parte, nem da parte dela. Entretanto, a gravidez não acontecia. E um dia, nós estávamos em um outro estado, participando de um trabalho, e Deus usou uma pessoa, Deus usou um irmão, um profeta de Deus, um servo do Senhor, e através dele o Senhor nos fez a promessa de que ela engravidaria, seria um menino e que colocasse o nome Samuel. A minha esposa não gostou muito desse nome, ela tinha outros nomes, né? Porque quando a gente tem ansiedade de ter filho, a gente fica planejando, vamos botar tal nome. E dentre os nomes não havia Samuel. Samuel não estava planejado.
este nome. Mas aí, quando Deus usou aquele irmão na mensagem profética e disse que ia ser um menino e que colocasse o nome dele Samuel, ela ficou calada, não disse nada, recebeu a palavra, mas no seu coração e na sua mente, ela disse assim: Samuel? Samuel não, tem um outro nome mais bonito para colocar. E aí, irmã, o profeta que Deus estava usando, ele estava voltando para o seu lugar, mas ele não chegou nem a se assentar na sua cadeira. Ele deu meia volta e ele veio em direção a nós outros, com toda a autoridade, olhou para minha esposa e falou em voz de autoridade: o nome é Samuel, não coloque outro. E aí nós ficamos ali, é de Deus mesmo, né? Só quem podia conhecer, quem conhece o pensamento é Deus. E aí nós pensávamos que seria rápido, né? Olha, eu acho que dentro de pouco tempo você vai engravidar, mas não aconteceu. Passou-se mais dois anos depois disto. E a gente começou pensando em adotar uma criança. Eu fui pregar numa igreja em outro estado, ela foi comigo, os irmãos nos colocaram num hotel, e quando terminou o trabalho, nós já íamos viajar, né, retornar para o Recife, e aí o pastor disse: olha, tem um pastor que está enfermo, o senhor não gostaria de ir lá visitá-lo antes de viajar? Eu disse: sim, pode ser. E aí o senhor já põe as malas no carro, porque aí de lá já viaja. Eu disse: tá bom. E aí no hotel nós estávamos arrumando as malas, e falamos: olha, sobre a criança, vamos adotar, vamos. O Senhor falou, nós cremos, foi de Deus, mas está demorando. Então vamos adotar uma criança. Quando você engravidar, será bem-vindo também do mesmo jeito, não é? A gente querendo dar um jeitinho de Abraão, né? Aquele projeto, plano B. Mas conversamos isso dentro do quarto do hotel. Arrumamos as malas e fomos visitar o irmão para em seguida retornar de viagem. Chegamos lá, visitamos o irmão, oramos por ele, e quando nós nos despedimos, que estávamos saindo, já estávamos na porta do quarto dele, aquele irmão, ele disse assim: olha, só mais uma coisa antes que vocês vão embora, não fiquem preocupados, porque a criança está demorando para nascer, a irmã está demorando para engravidar, e nem fiquem pensando: vamos fazer assim, porque até nesta demora Deus tem um propósito. Eu olhei para minha esposa, parecia que aquele irmão estava dentro do quarto do hotel quando nós tratamos do assunto, não é? Mas era Deus falando. Então, no mês seguinte, depois desta palavra desse irmão doente, no mês seguinte a minha esposa engravidou. E aí nós começamos a passar por uma fase financeira difícil. Essas fases que de vez em quando qualquer família está sujeita a passar. E aí começou a chegar, sabe, o tempo de Samuel nascer. Já estava 6 meses, 7 meses, e nós não tínhamos tido condição de comprar uma fralda sequer para o enxoval dele. Minha esposa começou a ficar preocupada, e a oração dela era a seguinte: mas Senhor, nós pedimos tanto pelo Samuel, nós oramos tanto por ele, esperamos 11 anos, e agora quando ele chega a gente está nessa dificuldade financeira, Senhor, não tem nenhuma fralda comprada, não tem nada. E isso angustiava, e ela chorava, e nós orávamos a Deus. Mas de repente Deus começou a trabalhar, começou a abrir as portas. E olha, faltando espaço de 2 a 3 meses para o Samuel nascer, o Senhor abriu as portas e providenciou tudo, de modo que quando o Samuelzinho nasceu, já estava tudo completo, todo o enxoval, o quarto dele, uma maravilha. Ainda ontem nós estávamos conversando sobre isso, né? O quarto dele, como foi caprichado, como a gente trabalhou nos mínimos detalhes, naquela coisa de pai coruja, mãe coruja, como a gente fala, ansiedade de receber o primeiro bebê, não é? E deu tudo certo, porque Deus é o Deus de provisão. Como é o pastor André dentro de casa? Olha, pastor André é como todo ser humano, né? Um homem normal. Pastor, vamos fazer melhor. Vamos deixar a sua família falar. O André é alegre, é brincalhão, brinca bastante com os meninos. E
é divertido. Só em ele estar em casa ali, não tá, sempre ele aparece com aquele uniforme de paletó. Quando ele sai assim, já com traje normal, então isso já dá uma característica assim, diferente, já é como se fosse, né, uma pessoa comum ali, normal. Às vezes é um pouco difícil, né, porque ele é muito dedicado na igreja e muitas vezes a gente tem que compreender, às vezes tem datas importantes que ele não está conosco, algumas comemorações, tem eventos na igreja, então a gente dá a prioridade às coisas da igreja. Grata a Deus por mais um ano que ele concede ao meu esposo e que ele conceda muitas e muitas datas como esta e que eu amo muito e estou muito feliz ao lado dele, principalmente no dia de hoje. Pai, parabéns, te amo. Pai, parabéns, te amo. Bom, muito obrigada, irmã Essi, por se disponibilizar a gravar o nosso vídeo. Bom, pastor, algumas pessoas têm algumas curiosidades e a gente trouxe para o senhor saber responder. Pastor André, Maria Eduarda pergunta: como foi a sua juventude? Olha, a minha juventude foi toda na igreja, na casa do Senhor. Eu tive, tanto a minha adolescência quanto a minha juventude, eu passei por algumas dificuldades. Eu tinha acabado de completar 18 anos de idade, né, praticamente, quando Jesus levou meu pai. Então eu era assim, muito jovem, era muito apegado a ele. E foi muito difícil para mim, não tê-lo mais ao meu lado. Muita gente, inclusive, acreditava que eu ia até desvanecer na fé, porque eu pregava, eu já era um obreiro, era auxiliar de trabalho, e eles achavam que eu era simplesmente por causa do meu pai. Muitos achavam que eu não tinha uma chamada diretamente de Deus, Mas foi muito difícil para mim. Mas Deus me ajudou. E eu sempre batalhei muito. Comecei a trabalhar com meus 15 anos de idade, uma iniciativa minha mesmo. Eu procurei trabalhar com essa idade. Tive o privilégio de ter um bom emprego, já com 15 anos de idade. Em relação à situação do mercado, de um modo geral, eu considero que foi um bom emprego, porque meu primeiro emprego foi para ser bancário. Então, com 15 anos de idade, foi um privilégio muito grande. Nós nos submetemos a um teste, a um concurso, fomos aprovados. E eu não deixava de estudar, Eu estudei, fiz o vestibular, naquela época chamava-se Escola Técnica Federal, ETFPE, agora é IFPE, se não me engano. E era muito difícil, se hoje é difícil, imagine naquela época. E eu passei, fiz o concurso do SENAC também, que tinha um curso profissionalizante para adolescentes, passei também. E foi uma época muito assim favorável, Deus ia me ajudando e eu ia fazendo os concursos e passando. E depois o Senhor foi me abrindo outras portas, mas eu nunca abandonei a obra de Deus. Era estudando, teve período da minha vida, com 15 anos eu comecei a trabalhar, eu já estava na Escola Técnica Federal, que eu entrei lá ainda adolescente. Então eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, mas todo final de semana eu estava na igreja, ou quando tinha algum feriado, alguma oportunidade, eu estava na igreja. Nunca parei de pregar, nunca deixei de atender os convites das igrejas, das congregações para pregar, nunca abri mão dos trabalhos do Senhor, e em todo o tempo o Senhor me ajudou, Tive o privilégio de ter muitas pessoas usadas por Deus para estar ao meu lado, me orientando, homens de Deus, mulheres de Deus, famílias inteiras que me abraçaram, obreiros do Senhor que me instruíram. Então, assim, foi uma bênção muito grande. Por exemplo, quando meu pai partiu para o Senhor, eu falei, eu tinha acabado de completar 18 anos, e o Paul Yong Cho, o que hoje é chamado de David Yong Cho, ele é o pastor da maior igreja pentecostal do mundo, lá na Coreia do Sul, em Seul. E ele veio pregar no Brasil.
E os irmãos disseram: olha, André está muito triste porque acabou de perder o pai dele. Vamos levá-lo para o Rio de Janeiro e São Paulo para ele assistir o Paul Young Show pregando. E os irmãos se juntaram, pagaram a minha passagem. Foi uma caravana, né, de irmãos daqui do estado de Pernambuco, e eu fui no meio deles, né? Então eu já tinha ido a São Paulo pregar lá antes, mas aí foi muito bom. Então eu tive pessoas no meu caminho que me orientaram quanto à pregação, a buscar mais o Senhor, pastores que me convidavam para pregar nas suas igrejas e, enfim, me incluíam em projetos, em trabalhos evangelísticos. Isto foi me ajudando a me aproximar cada vez mais de Deus. Surgiram situações difíceis? Surgiram, mas Deus usou pessoas, não é? Gente que veio de longe me ajudar. Ele disse: olha, Deus me mandou aqui, entra aqui no meu carro, venha comigo, você vai para minha casa. E eu acabei passando 1 ano na casa dessa pessoa, morando lá, porque eu estava passando por uma situação que eu não falava para ninguém, uma situação difícil que poderia me fazer esmorecer na fé. Mas Deus mostrou a esta pessoa, Deus revelou. Essa pessoa teve um sonho que foi uma revelação de Deus, e Deus disse: vá buscá-lo e traga para sua casa. E essa pessoa foi lá me buscar. Eu fiquei surpreso. O Senhor me mandou: entra aqui. E eu entrei e fui cuidado, e bem cuidado. Eu fui cuidado até melhor do que os próprios filhos daquele casal. Mas uma família que me abraçou, os filhos me abraçaram. Até hoje nós temos amizades com todos eles. O casal Jesus já guardou, já está guardado com Cristo. Então assim, eu fico olhando para o meu passado, minha juventude, e vejo como Deus me abençoou, e diretamente e através de outras pessoas também. Meire Oliveira quer saber: como conheceu a irmã Essi? Nós fazíamos parte da mesma igreja, não é? A irmã Essi cantava no coral da igreja, e eu já era um obreiro, né? Eu fui obreiro muito cedo, já pregava. E é interessante que quando eu tinha 5 anos de idade, a minha esposa é filha de pastor, não é? E quando eu tinha 5 anos de idade, uma congregação perto de onde eu morava foi inaugurada. Eu tenho até fotos ainda junto com meu pai lá. Eu era garotinho, eu falei que era muito apegado a ele. Os irmãos faziam uma construção à base de mão de ajuda, ninguém cobrava nada. O irmão que era pedreiro, o irmão que não era, podia ajudar ele. Todo mundo ia de graça, só pelo bem da obra de Deus. E os irmãos faziam uma cotinha e compravam o almoço. O pessoal fazia isso no final de semana, quando todo mundo estava livre. E eu fui e ajudei nessa congregação. E no dia da inauguração, o pai da minha esposa, que é pastor, ele foi para inaugurar a congregação. E lá os irmãos tiraram várias fotos, o pessoal inaugurando. Depois teve um almoço. E uma dessas fotos, ela estava no colo da mãe dela. E quando estávamos todos lá em casa, veja bem, eu, uma criança de 5 anos, estávamos todos lá em casa, olhando as fotos. Aí eu olhei e a vi no colo da mãe dela. Aí eu apontei e disse assim: eu vou me casar com ela. E fiquei repetindo isso: vou me casar com ela. Todo mundo sorriu. Eu era uma criança de 5 anos. E não é que eu me casei mesmo. Então foi assim. Nós depois nos aproximamos mais, né, na igreja. Eu ficava olhando para ela cantando no coral. E eu ficava encarando assim. Ela sempre foi muito tímida, né? Ficava um pouco assim, mas olhava também disfarçadamente. E foi crescendo um sentimento nos nossos corações, até que eu a pedi em namoro, pedi a permissão aos pais dela. E nós começamos então a namorar, noivamos e nos casamos. Sendo que eu tinha feito um propósito com Deus: Senhor, eu não quero me casar com um emprego qualquer. Eu quero que o Senhor me dê um bom emprego para que eu possa cuidar da minha família. E aí eu tinha feito o concurso da Universidade Federal. Eu tive o privilégio de fazer vários concursos e ser aprovado em vários deles. Eu tinha feito um outro concurso público que tinha sido aprovado, já estava trabalhando, mas aí surgiu um outro melhor, que era a Universidade Federal. E eu pude escolher, né, qual deles ir. E nos casamos, graças a Deus, estamos vivendo, e aí já se passaram 20 anos, né, de casados. Ó, pastor, assim, tem uma história de uma topada que a irmã se levou e o senhor segurou ela, isso é verdade?
É verdade. Isso foi na cidade de Moreno, mas vocês descobrem tudo, né? Estávamos em um casamento, isso foi lá na cidade de Moreno, e quando terminou a celebração do casamento, todos estavam indo para a recepção. E eu fui ao meu carro, colocar lá minha Bíblia, meu paletó, e ela se aproximava com a família dela, não é? E quando ela estava chegando próximo de onde eu estava, ela tropeçou, ia caindo. Então eu estava perto, como um bom cavalheiro, não é? Corri imediatamente, apressadamente, e a segurei, não é? E perguntei: você está bem? Machucou alguma coisa e tal? E aí começamos, já entramos na recepção, né, juntos. Esse foi o grande pretexto, conversando, e assim continuamos conversando até hoje, né? Estamos casados, graças a Deus. E por fim, Iago Miguel faz 2 perguntas. Quero saber onde o senhor cursou teologia e se o senhor se considera um homem de coração puro. Como foi ser moldado por Deus? Olha, nós cursamos na STEADEB, né, que era uma escola de teologia da Assembleia de Deus no Brasil. Eu não sei nem se hoje ainda existe. Se existe, existe de uma outra formação. Fizemos um curso muito simples de teologia, mas foi de bênção, né, para a nossa vida. E a outra pergunta... Se eu se um homem de coração puro, como foi ser moldado por Deus? Olha, o coração puro é um processo de Deus na nossa vida, né? Uma luta diária para que a gente mantenha um coração puro, porque surgem muitas coisas para contaminar o nosso coração, né? Muitas situações. Então é uma busca diária por essa purificação, porque a Bíblia diz que se não tivermos o coração puro, a gente não vê o Senhor, não é? E aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E assim, a outra parte da pergunta é sobre... Senhor, como foi ser moldado por Deus? Sim. Olha, é um outro trabalho também que Deus ainda continua fazendo na minha vida, não é? Porque nós somos barro, Ele é o oleiro, e Ele vai sempre moldando, não é? Trabalhando a gente. E Deus faz esse trabalho através das situações, das circunstâncias. Nós vamos sendo trabalhados por Deus através destas circunstâncias, né? E eu me considero ainda neste processo de Deus, né? Deus ainda trabalhando, moldando, para que a gente possa sempre estar no ponto que Deus quer que nós estejamos. Então, é preciso, né, da minha parte, que eu esteja, e eu tenho procurado fazer isso sempre à disposição de Deus. Senhor, eis-me aqui, vai me moldando, vai cumprindo em mim a tua vontade, o teu propósito. Amém. Pastor André, muito obrigada. Eu e a equipe da comunicação agradecemos, e por nome de toda a equipe, nós entregamos esse presente, tanto pelo seu aniversário, como por ter se disponibilizado a gravar conosco. E pelo seu aniversário a gente deixa para a sua meditação Josué 1:9, que diz: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Amém, muito obrigado. Eu que agradeço a você e a toda a equipe do Departamento de Comunicação por esse privilégio, por esta homenagem. Deus abençoe vocês todos. Bom, estamos terminando mais uma experiência com Deus, e para encerrar, o pastor André faz uma oração por todos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso e bendito Deus, nós te louvamos por este momento, Senhor, e que pudemos compartilhar um pouco de tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, mostrando que tu és um Deus fiel, que cumpre promessas, que tem propósitos, planos e projetos estabelecidos para a vida daqueles que te servem com alegria. Eu quero te agradecer pela vida de cada pessoa que está nos assistindo, Senhor, neste momento. Que a tua bênção esteja sobre as suas vidas e que elas possam ter a certeza de que o teu plano se tornará realidade nas suas vidas, basta tão somente que elas sejam fiéis a ti. Quero te louvar pela equipe de comunicação da Assembleia de Deus Betel. Abençoa todos os teus servos, meu Deus, ajudando-os em tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém.